aquela realidade ali da igreja, relatada em Atos, que não considerava nada seu e viviam de uma forma extremamente unida. Eu queria saber assim, como é que hoje nós, como jovens, que estamos nos empenhando nessa realidade de unidade, podemos enxergar aquela realidade da igreja que começou com os primeiros cristãos, a partir do nosso contexto hoje, Brasil, Goiânia, para que não vejamos aquela igreja como se ela fosse uma utopia, mas como um objetivo de sermos aquilo, de vivermos daquela forma. É isso. Eu creio que a primeira coisa que a gente precisa entender nesse contexto é que não era aquela igreja, é a igreja. Nós não somos outra igreja. Não existiram várias igrejas, existe uma única igreja que está sendo formada. Está sendo formada. Então, ela está sendo edificada. A igreja de Cristo. Não existe a igreja do primeiro século, existe a igreja no. Não existe a igreja da Europa e a igreja do Brasil, existe a igreja na Europa e no Brasil. É a mesma igreja, é uma só pessoa. Então, na verdade, o primeiro esforço nosso não é de desenvolver uma estrutura de práticas, mas de desenvolver uma consciência de que nós somos o mesmo povo. O mesmo espírito que operou aquilo, então aquilo não era um conjunto de regras tentando agradar a Deus. Aquilo era a forma que a igreja encontrava de viver e de se expressar, na medida em que ela era guiada pelo Espírito. Então, na medida em que o Espírito tinha essa liberdade, e tem essa liberdade de operar na igreja essa consciência, essa vai ser a nossa maneira de ser. Então, quanto mais consciente eu estou do propósito que eu cumpro e não do direito que eu tenho, menos senso de posse eu vou ter sobre as coisas. E mais sabedoria eu vou pedir para Deus para saber administrar isso bem em favor dos outros. Então é o que Paulo diz: ninguém vos engane com pressupostos humanos. Lá em 1 Coríntios, no final do capítulo 3 e 4, Paulo diz o quê? No final do capítulo 3 e início do capítulo 4. Ele diz o quê? Ninguém engane. Ninguém consegue alguma coisa a partir da sua própria capacidade. Ninguém consegue alguma coisa a partir do seu próprio esforço. Então ninguém pode chamar alguma coisa de propriamente sua. E aí Paulo diz o quê? Tudo é de vocês. Os apóstolos são de vocês. A história bíblica é de vocês. Tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então, na verdade, o ensinamento bíblico, a reflexão doutrinária, é para gerar em nós uma consciência histórica de propósito. Quem nós somos como povo de Deus dentro do seu propósito eterno, de modo que a minha vida se harmonize com esse propósito. Então tudo é nosso. A cidade é nossa, os recursos são nossos, e Deus colocou isso à nossa disposição. Quanto mais consciência eu tiver disso, melhor nós vamos administrar isso em favor das outras pessoas. Mas o nosso problema é que a gente não desenvolve essa consciência. E em lugar dessa consciência de responsabilidade daquilo que é comum, nós vamos adquirindo e vamos segmentando a vida naquilo que é a minha posse e o meu direito. Então, na verdade, isso é muito simples. Basta que a gente exercitasse o nosso entendimento, que a gente fosse sendo transformado em entendimento e sacrificando a nossa maneira humana de pensar. O problema é que nós estamos querendo que Deus abençoe nossa forma humana de viver. E isso é um esforço muito grande. Nós vamos gastar o resto da vida tentando converter Deus, a nossa forma humana de viver. Isso está ficando complicado, porque não são pessoas que nós estamos tentando converter. Está ficando complicado e difícil porque é Deus que nós estamos tentando converter. E eu quero dizer que Ele não vai se converter a essa forma humana de viver. Então, quanto menos eu insistir nisso, e eu prestar mais atenção ao que o Espírito Santo quer ensinar, e qual é a maneira original proposta por Deus e revelada de maneira absoluta em Cristo Jesus, tanto mais isso vai fluir naturalmente na nossa vida. Amém. Eu acho que a pergunta é simples. Nós consideramos a Bíblia como a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. E ela vai servir de orientação para todas as épocas, para os cristãos de todas as épocas. A questão é que no livro de Atos nós temos o relato de como a primeira igreja
ela nasceu e como ela se comportava. Inclusive, foi lido um texto que está relacionado com aquilo ali. O que nós podemos nos apropriar das Escrituras através da correta interpretação da mesma. No caso do livro de Atos, onde você tem um relato da igreja apostólica, você tem que fazer a distinção entre aquilo que é descritivo e era próprio do momento, e aquilo que são princípios que valem para nós hoje. Exemplifico. Lá em Atos capítulo 2, está dizendo que os que tinham alguma coisa, eles vendiam tudo e traziam para os apóstolos. E aí então alguns grupos, através da história da igreja, eles entenderam que esse era o modelo de Deus para a igreja e formaram comunidades em que as pessoas vendiam tudo que tinham e repartiam entre si. Formaram vilas e espaços onde eles viviam em família e tinham tudo em comum. Mas se você der uma olhada no contexto, a igreja começou com 120 pessoas. No dia de Pentecostes, 3.000 se converteram. A maioria daquele pessoal eram peregrinos que tinham vindo a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Ao se converter e quererem ficar em Jerusalém porque eles tinham achado o Messias, a esperança de Israel, isso criou um problema social para uma igreja que de 120 passa para 3.000. A maioria deles estrangeiros que não tinham de morar, não tinham trabalho, não tinham o que comer. Então, naquela situação, o certo era que quem tinha, vendesse, entregasse aos apóstolos para fazer a distribuição. E aí você vai procurar nas cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas, se esse é o modelo que eles ensinam. E não é. Você não vai encontrar nenhuma indicação nas cartas de Paulo, Hebreus, Tiago, João, Pedro, absolutamente nada dizendo que eu, para ser crente, eu tenho que vender todas as minhas propriedades e dar aos irmãos pobres da igreja. Não tem nada dizendo. Está dizendo que eu devo contribuir, que eu devo ser generoso, 2 de Coríntios capítulo 8, 2 de Coríntios capítulo 9, mas o modelo de Jerusalém era por conta da situação que a igreja experimentou ao nascer. Então, ao fazer a distinção entre o que é descritivo e o que é normativo, nós podemos trazer esses princípios para nós hoje. O que a igreja de Jerusalém ensina é que nós temos que ter compaixão para com os irmãos necessitados, nós devemos atender à necessidade dos pobres e aqueles que têm devem dar generosamente e cuidar daqueles que não têm. Mas o modelo, a maneira como isso foi feito em Jerusalém, ela não é paradigma para nós, não é repetido nas cartas, você não vê mais nenhuma outra igreja fazendo isso. E a pergunta é até se deu certo, porque algum tempo depois você vai encontrar Paulo fazendo uma coleta nas igrejas da Judéia para levar dinheiro para a igreja de Jerusalém, porque a igreja estava passando necessidade, parece que o modelo não funcionou muito bem. Então, a gente precisa ter cuidado quando lê a Bíblia para importar o que você vê no livro de Atos, porque é um processo de transição, um processo descritivo, e precisamos ter sabedoria para ver o que são de fato os princípios que estão revelados ali, que vale para nós hoje.